Sem muita enrolação, tem paredão formado, eu já quero saber dos meus companheiros de ministério quem eles querem ver fora do programa. Leandro, Matheus ou Brígido? Eu sou Tim Sai Matheus, mas quero saber, Fábia, quem você tá esperando que deixe a casa nessa terça-feira? Sai Matheus, né? Sai Matheus. Mas também poderia sair o Brígido também. É um festival de tanto faz, sabe? Mas acho que eu prefiro tirar o Matheus primeiro. Parece aquela cena da Fazenda com a André Surak falando sobre as duas meninas. Pra mim, saiu tanto faz. Uma só usa pomada vaginal, outra não sei o quê. Aquela cena clássica maravilhosa. E você, ô Lucas Pazin, quem é seu voto? Quem você quer que deixe a casa do Big Brother Brasil? Sem dúvida nenhuma, o Matheus. Eu acho que vai além do jogo, né? Porque o Brígido, eu realmente gostaria também que ele saísse, mas o Brígido, ele ainda tá ali no jogo, ele ainda é um rival interessante pra gente ver ali com outras, né? Umas possíveis tretas. Ele é meio bobão ali, eu quero ver ele se mostrar mais e tal. Mas o Matheus, quando eu falo que vai além do jogo, é pelos comentários que ele faz, né? Eu acho que os comentários que ele faz são comentários que eu não quero ver na minha TV, que não são agradáveis, que não fazem parte do entretenimento que eu gosto de um reality show. Eu acho que, né, ele tem tido aulas ali sobre homofobia, sobre preconceito, sobre machismo. Eu acho que o Breno e o Babu têm explicado com muita paciência para ele sobre tudo isso, a importância das falas dele, que são consideradas homofóbicas. Mas a gente não tá com paciência para qualquer pessoa que quer entrar na TV para aprender, né? Ele devia ter aprendido antes de aparecer na nossa TV, porque não é a hora, né? Devia ter aprendido, depois você vai para um reality show, depois você pensa o que você fala. Então, a gente não tá com paciência de ficar assistindo aí ele falando essas coisas bastante equivocadas. Então, por mim, Matheus, fora Matheus, eu gostaria que fosse com uns 90%, né? Mas acho que vai ser um pouco menos, uns 70% já tá bom. E depois a gente tira o Brígido. Daqui a pouco eu volto com você com uma pergunta que eu quero te fazer, Lucas, mas antes eu tenho uma pergunta aqui pra Fábia, do nosso querido Jovens Baianos, que super é fã. Baianos. Exato. Ele vai dizer aqui, ó, pergunta pra Fábia se deveria ter laboratório pra substituir as plantas e colocar uma Nádia Pessoa, uma Vida Vlat lá na casa. Seria bom? Eu acho que seria ótimo o laboratório. O problema é que o laboratório, nessa altura do campeonato, a pessoa já entra sabendo dos favoritos, né? Aí não sei se fica muito desigual a história, mas eu sou contra as plantas. Agora, sobre o Matheus, aí o Lucas levantou um negócio muito importante, que ele falou, a gente não tem tempo mais para quem está aprendendo, tinha que ter aprendido antes de entrar na casa. Lucas, eu acho que sempre é tempo de aprender, até dentro da casa. Sim. O problema é que ele não consegue aprender. Ele diz que ele não fez nada demais, ele não consegue reconhecer o seu erro. Então você não consegue nem se corrigir, porque você não acha que você fez nada errado. Então é difícil a pessoa se corrigir, né? Se a pessoa não aceita que ela teve uma atitude errada, uma fala errada, uma postura errada, ela jamais vai se corrigir. Então, se o cara é tão perfeito, vem ser perfeitinho aqui fora, Matheus. Exatamente. E, Lucas, eu queria que você comentasse um pouco essa tática da equipe do Matheus, que tá tentando jogar uma culpa na Globo, dizendo que a Globo tá fazendo manipulação. E assim, um vídeo bem gravado, um vídeo todo bem feito, que aparentemente dá a ideia de que já tinha ficado pronto antes dele entrar na casa. Que estratégia é essa, pelo amor de Deus? Acho que é uma péssima ideia, porque assim, é uma estratégia que ele também tá usando na casa. Eu vi um trecho dele falando que, se eu for eliminado, desistam do programa, porque quem vai ganhar é a Ana Paula e as pessoas que estão com ela. Já tá certo que ela que vai ganhar. Ou seja, ele fica falando para as pessoas nem jogarem se ele for eliminado. Ele não pode, né? Ele não representa o resto do grupo ali quem vai ganhar ou não. E aí a equipe dele vem e posta um vídeo insinuando manipulação, né? Inclusive manipulação da Globo, da edição, né? Pelo vídeo dá para entender isso. É um péssimo caminho para que eles escolheram, eles se arrependeram, né? Depois da repercussão toda, eles apagaram esse vídeo. Mas como a Fábia falou, o print é eterno, né? O vídeo tá aí, o vídeo já rolou, já rodou, já todo mundo já viu. Então eu achei feio, uma estratégia errada ali, uma equipe que devia
justamente dar esse apoio para que ele tenha uma carreira aqui fora, para que ele consiga crescer aqui fora de alguma forma, porque eu acho que é essa a função da equipe, né? Construir essa imagem que tá ficando para ele, ajudar essa imagem que tá ficando para ele aqui fora, acaba piorando a imagem dele, acaba piorando a estratégia dele e fecha as portas, né? Porque ele vai sair, aí a equipe vai estar ali falando mal da TV Globo, já não basta as coisas que ele falou dentro do reality, ou seja, talvez esse rapaz tenha que voltar mesmo para onde da onde ele veio, que a gente nem conhecia, né? Esses holofotes não fizeram bem para ele, não tá preparado para isso. E me tira uma dúvida, os dois, eu realmente não sei como é que funciona. Hoje em dia, quem cuida da carreira desses BBBs quando eles saem é a própria Globo. Eles começaram a fazer isso depois do fenômeno Juliette, em que eles viram que eles perderam ali o controle. Foi a primeira vez em que um participante ficou maior do que o programa. Inclusive, eu sempre me pergunto se a saída do Boninho não teve a ver com o fato da Juliette ter ficado maior que ele e ele ter ficado enciumado, mas não é isso que eu queria perguntar. Como é que funciona num caso como esse, Fábio? Por exemplo, o cara tá aí, chegou ao ponto de falar mal da Globo, que vai, em tese, cuidar da carreira dele quando ele sair. Ele tá simplesmente fechando as próprias portas, né? A Globo pode rescindir contrato e tchau, como fez com o Pedro. Rescinde contrato, então você se vira aí, irmão, né? E fim de papo. E é muita burrice. Porque a Globo tem uma gama enorme de programas que pode aproveitar esses ex-BBBs e depois eles caem no ostracismo, né? Quem não se dedica, quem não aparece muito, acaba caindo no ostracismo. Tem um monte de ex-BBB que eu nem me lembro, as pessoas falam o nome e falam, quem, gente? Ah, fez BBB não sei quanto. Gente, tá onde? A gente nem sabe onde tá. Tem vencedor de BBB que já tá pobre de novo. Então, assim, ele perdeu a oportunidade da vida dele, né? Uma bobagem. Perdeu a oportunidade da vida dele por conta da língua. A língua que fala demais e o ouvido que tá escutando menos. Você falou aí, Lucas, por exemplo, tem uma cena que assisti hoje, né, nas redes sociais, em que o Babu diz pra ele, olha, aquele hino que você tava cantando, ele é homofóbico. Eu não tô dizendo que o fulano, eu esqueci quem era a pessoa que ele tava falando, se era o Breno ou era o outro. O fulano não necessariamente ficou com raiva, mas quando você fala isso, você está falando de uma torcida. E ele ainda falou pro Matheus, esse foi o hino que fez o Inter a torcida ficar proibida de ir no estádio. E aí o Matheus retruca, mas é uma questão cultural. E aí o Babu diz, mas é uma cultura torta. Cultura é algo que pode ser adaptado, gente. É muito comum você dizer, por exemplo, que, não, mas é porque isso rolou muito na época do moço, do ex-campeão, esqueci agora o nome dele, o que ganhou o BBB, o Davi, em que ele usava termos homofóbicos e as pessoas diziam, não, isso é gíria regional. Vocês que são do Rio sabem muito bem, no Rio de Janeiro tem muito palavrão, as pessoas se comunicam muito no palavrão, e a gente sabe, principalmente quem tá em minorias. No caso aqui, estamos em minorias. É uma mulher, 2 homens homossexuais. A gente sabe quando a pessoa usa o termo de brincadeira e quando ela usa... Ui, falhou a garganta, peraí. Me emocionei. E quando ela usa o termo querendo ofender mesmo. A gente sabe muito bem. E aí você cantar um hino que é considerado homofóbico e alguém te dizer, poxa, não faz isso. Você diz, não, mas é minha cultura. Tá, e aí? Mas é isso que eu falei. Ele não entende que ele precisa evoluir. Ele não entende. Eu entendo essa coisa desse preconceito enraizado nele, mas ele não entende que ele erra. Então ele não vai aprender, porque para ele não tá errado, entendeu? Só aprende quem tem humildade de falar, errei, me desculpa, vou aprender e tá tudo bem, porque ninguém nasceu sabendo, tá tudo bem errar. A gente tá aqui para aprender, tá tudo bem. Eu vivo corrigindo pessoas me corrigem, e tá tudo bem. Eu acho que a gente corrige quem a gente ama. Então, o problema é ele não aceitar ser corrigido, ele achar que ele não fez nada demais. Então, ele realmente vai ser assim a vida inteira, o que é uma pena. E principalmente nesse tom que está sendo usado para ele. Realmente é um tom de pessoas que estão dispostas a ensinar. Exatamente. Não é simplesmente apontar o dedo, não é simplesmente dizer, olha, você está sendo homofóbico, Não é assim. As pessoas estão dispostas a chegar, não, cara, vamos ver se você consegue. Desculpa, Lucas, você ia falar. Não, eu ia falar justamente isso, que a gente realmente teve 2 aulas, uma do Breno outro dia, quando o Breno vai explicar pra ele o problema dele desfilar com trejeitos homossexuais, né? O Breno explica com uma calma, com uma paciência, deu uma aula pra ele, e ele não quis entender.
né? Ele meio, tá, ok, mas é um ok do tipo pra encerrar o assunto. Aí depois vem o Babu, que é um homem hétero, e vem e explica pra ele novamente a importância dele não repetir, né? E aí ele também não quer... Então, assim, eu só tiro de vantagem dessa participação dele as aulas que os outros participantes deram pra ele e que alguém pode ter assistido e entendido e aprendido. Porque eles foram tão pacientes, o Breno e o Babu foram tão legais ali com o Matheus, né? Eles poderiam ter usado isso contra ele num jogo, atacado ele de alguma forma. Estão ali, num jogo. Mas não, eles foram lá e abraçaram mesmo ele e explicaram o que estava de errado na fala dele. E mesmo assim, ele não quis entender. Então, pra mim, tem que sair, né? E ele podia tomar o exemplo do Babu. O Babu é um homem heterossexual que não tem nenhum trejeito que possa, né, dizer algo em relação à sexualidade dele que não seja hétero, mas mesmo assim está disposto a respeitar, que é o certo, que é o básico, e está disposto a conversar com outro homem hétero pra dizer, cara, olha, você pode ser um homem hétero, um homem que tem relações com as mulheres, que tem filhos, como ele tem filhos, o Babu, e ser um cara que respeita homossexuais. Não diminui nada a sexualidade do Babu, pelo contrário, só demonstra muito mais que ele tem segurança na própria sexualidade quando ele respeita o outro. Porque é isso, eu sou hétero, eu sou hétero, você é gay, não vai acontecer nada porque eu não quero, sabe? E fica essa discussão, aí parece que a pessoa realmente não quer escutar, enfim, realmente... Fora Matheus, vem pra cá, vem conversar com a Ana Maria Braga. Mas antes de mudar de assunto, tem mais pergunta agora pros dois. Uma pergunta que é misturada aqui, que ainda estamos falando de reality show. Fábio, estão perguntando aqui pra você e pro Lucas. Se vocês prefeririam ir para a Fazenda ou para o BBB e por quê? Vai, Fábio, responde primeiro. Eu prefiro a Fazenda. É meu reality preferido, né? Eu gosto da Fazenda, eu gosto dos bichinhos. Eu ia ficar falando com a lhama, assim, ensinando a lhama a cuspir, sabe? Ia ficar, cospe, lhama. Quando passasse um inimigo meu, ia falar, cospe, lhama. A lhama cuspia na pessoa. Imagina a cena, ia ser Seria perfeito. Tudo. Eu prefiro a Fazenda. Eu sou que acorda cedo, eu não sou de festa, não fico até tarde nas festas. Esse negócio de festa até 6 da manhã, nossa, que preguiça. Não tenho mais idade, sou uma jovem senhora, meu joelho não deixa, meu pé não deixa, minha coluna não deixa. Não dá pra mim, não. Sou mais de lá, cuidar dos bichinhos, fazer uma festinha até 2 da manhã por causa do silêncio dos bichinhos e vamos embora dormir. E você, Lucas, qual seria a sua escolha? Eu já sou o oposto. Eu ia adorar estar nessas festas do BBB, eu assisto todas, até quase o final aqui de casa, quase participo, sempre ponho um drinkzinho ali e fico escutando a música. Eu ia preferir ir pro BBB. Eu assisto muito mais BBB também, né? Gosto mais de comentar BBB, entendo mais de BBB. A Fazenda me cansa um pouco. Eu começo, aí de repente eu me perco ali, é quando eu vejo já tá nas páginas policiais, aí eu volto a prestar atenção, aí acabou. Então, eu prefiro o BBB, que eu acho que parece ser um pouco mais... Não é nem tranquilo, mas é um ambiente mais controlado ali. Mais civilizado. Isso, pode ser. Convenhamos que o BBB também aparece muitas vezes nas páginas policiais, né? Então, assim, muito. Nesse quesito aí, infelizmente, os dois estão sempre por baixo. Olha, gente...